Muito bem, caro estudante. Você tem então um aparelho de micro-ondas que você deseja fazer o conserto. O que você necessita para fazer o conserto? Primeiro você tem que saber se você está apto para fazer o conserto. Lembrando que nós estamos no tópico 13. Os 12 tópicos anteriores não foram em vão. Nesses tópicos você teve as noções de segurança para poder efetuar essa manutenção, garantindo a sua segurança e a segurança do seu cliente. Você teve introdução aos conceitos de eletricidade e eletrônica, para que pudesse entender os componentes dentro desse equipamento, os termos técnicos, as medições necessárias. Você também teve uma noção sobre as principais ferramentas e materiais necessários. Você precisa de ferramentas NR10, precisa dos instrumentos adequados, precisa dos materiais, precisa de uma banca isolada e precisa, obviamente, do esquema elétrico para poder fazer a manutenção. Então, antes de começar a fazer a sua manutenção, você tem que ter a base. E a base são as ferramentas e o conhecimento. Então, eu pergunto, você tem as ferramentas? Você tem os instrumentos? Você tem os materiais? E, principalmente, você tem os conhecimentos até o tópico 12, os conhecimentos de segurança, os conhecimentos dos principais componentes? Sim? Então, vamos em frente. Vamos fazer a manutenção. Primeiro passo, então, antes de qualquer coisa, sugestão, a dica prática, retire o prato de vidro. Você vai fazer movimentos com ele, é provável que você vá quebrar isso aqui e vai ficar no prejuízo. Então, retire isso aqui. Após esse momento, nós vamos começar a manutenção em si. Continue conosco. Muito bem, então você tirou o prato de vidro, para garantir que ele não quebre, um acidente muito comum, e retirou a tampa. Retirando a tampa, não tem mistério, né? São 6 parafusos que você retira, ao lado e atrás. Guarde os parafusos de uma caixinha para não perder nenhum e você tem acesso ao equipamento. Obviamente que ele está desenergizado. Questões de segurança. Além das ferramentas padrões para eletricista, nós somos eletricistas, essa é a nossa profissão, essas são nossas ferramentas, você também tem que tomar cuidado para não ter adornos na mão. Nada de anéis nesse momento, certo? Use também uma roupa própria para eletricista. Outro detalhe importante. Vocês viram na nossa apostila. Essa região aqui é a região de alta tensão e ela tem o famoso capacitor. Então, antes de qualquer coisa, por mais que você já tenha desenergizado, tirado o plug da tomada, você tem que garantir que aquele elemento esteja descarregado. Alguns modelos possuem um resistor interno para descarga, mas eles levam um pouco mais de 2 minutos para descarregar. Não vamos perder a vida para ficar cronometrando 2 minutos. Então, procedimento, você pega um pedaço de fio, como esse aqui, e faz ali um curto-circuito no capacitor, aí você pode trabalhar com segurança. Outra coisa, às vezes a sua bancada, ela necessita de uma extensão, ela não tem acesso às tomadas como aqui pertinho, você vai usar uma extensão. Por favor, use uma extensão de 3 pinos, para garantir que o aterramento vai permanecer. Senão tudo aquilo que você aprendeu no tópico de segurança, tópico 1, vai ser jogado no lixo. De nada adianta a tomada ter aterramento se você usar uma extensão que não tem aterramento. Tá certo? Fique conosco. Continuando, vamos fazer uma identificação rápida dos componentes aqui ao vivo, do micro-ondas. Então, tivemos aqui o cabo de entrada, o cabo principal de entrada, e logo no início aqui nós temos o quê? O fusível principal de baixa tensão. Vamos localizar ele aqui no nosso esquema. Aqui está ele, está aqui o símbolo do fusível, e é um dos primeiros elementos que faz ligação aqui com a tomada, no nosso caso aqui na nossa cidade, 220 volts, certo? Parte desse elemento, a parte fase, o elemento fásico, ele já entra nesse componente aqui. Que componente é esse? Como vocês viram na apostila, trata-se do fusível térmico, ou termostato. Aqui está ele. Nós temos 2 e esse aqui é 1. Mais exatamente este aqui, esse aqui é o do magnetron, porque nós temos outro, que é o que fica aqui no forno. Continuando, nós temos aqui, fácil de observar, a nossa lâmpada. É uma lâmpada 220, por isso ela é ligada diretamente no circuito também. Aqui está ela, nosso esquema, a lâmpada do forno. Temos nessa linha aí de alimentação, direto 220, também as chaves. Aqui estão as chaves.
Vimos na apostila as chaves de segurança. Grande motivo de falha. Estão aqui as chaves. Então, estão aqui as chaves. A chave primária, a chave secundária e a chave monitora. As 3 chaves, né? E elas se comunicam com quem? Com a placa eletrônica. Aqui está a placa eletrônica. Certo? Tudo dentro do programado, se o equipamento estiver funcionando ok, esses sinais enviados junto com a placa eletrônica, com os sinais da placa eletrônica, vão propiciar a alimentação de quem? Do transformador de alta tensão. Aqui está o transformador de alta tensão. Já fiz a descarga do capacitor, né? Então posso trabalhar nessa lado com segurança. E aqui nós temos o que? O fusível de alta tensão dentro do seu encapsulamento, aqui dentro, fusível especial, né? Que nós vimos na apostila, fusível com mola. Nós temos aqui o próprio capacitor, grande fonte de defeito. Aqui está ele no esquema. E esse capacitor aqui, mostrando o resistor interno, né, que nós não conseguimos ver que ele é interno de encapsulamento metálico, ele é ligado no diodo que vai para a carcaça. Onde é que está o diodo? Ali está o diodo, né, com o seu cátodo indo para a carcaça. Veremos que esses contatos têm que ser muito bons, pode gerar um defeito intermitente, daqueles defeitos chatinhos, né? E tudo isso para quê? Né? Todo o circuito ele trabalha para gerar a alta tensão para a válvula, que essa é o coração, a válvula magnetron. Magnetron, a válvula de cavidades ressonantes, né? Uma das grandes invenções do nosso século passado aí, inicialmente utilizados nos radares, muito utilizado na Segunda Guerra, foi decisivo para a Segunda Guerra, e a partir de 1950, com o boom na década de 70, no Brasil a partir de 1990, né, o boom de bilhões de equipamentos desses aqui sendo produzidos para gerar aquecimento de uma forma econômica. Então, de uma maneira geral, esses são os componentes, né? Tem mais? Sim, tem mais. Por exemplo, essa válvula, ela aquece muito, né? No início, nos primeiros micro-ondas, elas eram refrigeradas a água, com tubulações de chumbo. Não mais, né? Você não vai ter um equipamento que custa R$350 ou R$500, os modelos mais baratos, né? Refrigerado a água, né? Ele é refrigerado por um motor, né? É um motor monofásico que vai alimentado direto pela tensão da rede. Está ali o modelo de espelho de sombra, né? Que faz a ventilação, né? É um elemento que dá muito defeito, mas está aí. Outro elemento que não falamos e que é comandado pelos relés aqui da nossa placa é o motor do prato giratório. Vou mostrar para vocês, espera aí. Então aqui está o motor síncrono responsável pelo giro do prato. Diagnóstico muito fácil esse defeito, né? Porque tudo funciona, o forno aquece, o forno aceita os comandos, então todo o circuito de baixa tensão e de alta tensão está ok, e é só o motor que não gira. Pode ser o relé que aciona ele, é uma possibilidade, mas é muito mais comum ser o próprio motor. Tá? Como já falei, trata-se de um motor síncrono, em torno de 4 watts, a tensão de alimentação dele é 127 ou 220 volts, dependendo da rede. Então você medindo a tensão aqui e o motor não girando pode condenar. Não recomendo o conserto do motor, trata-se de um motor barato, em torno de R$20, e o fio que ele usa é um fio muito fino, muito mais fino que um fio de cabelo. Então a chance do seu conserto não durar muito tempo é grande e a sua imagem do cliente fica comprometida. Aproveitando aqui a abertura então da tampa, são mais 6 parafusos que novamente você guarda dentro da caixinha, né? São parafusos diferentes, você guarda num compartimento diferente para depois não ter problema. Você tem acesso aqui ao sistema de chaves, muito mais fácil aqui para ver, né? Lembrando que as chaves com 2 terminais são as chaves primária e secundária. E essa chave com 3 terminais é a chave monitora. A chave monitora, travada na posição fechada, gera o problema de queima do fusível, né? Que está o fusível. Então, quando você abre a porta e queima o fusível, provavelmente essa chave aqui ou está com acionamento plástico aqui desajustado, a planca está enviesada, ou é a própria chave. Todas as chaves custam em torno de R$10, R$15. Temos acesso aqui também à placa eletrônica. A placa eletrônica varia muito de modelo para modelo. Esse é o modelo Midea, é um modelo que não tem inclusive transformador de entrada, o sistema de fonte dele é um pouco diferente, né? Mas ele tem, como todos os modelos, um relé de potência, né? Então esse é uma peça que você pode testar e pode trocar.
porque uma placa dessa varia de modelo para modelo, mas no mínimo R$ 65, no máximo 180, R$ 200. Então vale a pena você pesquisar, você tem os conhecimentos, né, dos tópicos anteriores, 1 ao 12, para verificar, principalmente esse relé aqui, certo? Bom, temos uma visão privilegiada aqui também da lâmpada, também é uma lâmpada que é acionada pelo relé da placa e é uma lâmpada, no nosso caso aqui 220 volts, né? Se a sua cidade é 127, ela é 127, diagnóstico muito fácil, né? É uma lâmpada normal, uma lâmpada incandescente. Por que é incandescente, professor? Porque não é uma lâmpada econômica, porque aqui o calor é muito grande, né? Então, a lâmpada incandescente é a única que suportaria essas altas tensões. Temos aqui uma visão privilegiada, então, de parte do circuito de alta tensão do micro-ondas, feito através aqui do transformador, do fusível e do capacitor. E também do diodo. Dá para ver aqui a isolação, através de um espaguete termorretrátil, né, aterrado. Uma olhada aqui no esquema, né? Na verdade, tudo é feito aqui nesse circuito eletrônico para gerar a alta tensão do magnetron. Tendo alta tensão aqui, tendo 4.000 volts, teremos a micro-ondas e teremos o aquecimento do alimento, né? Então, esses intertravamentos aqui que existem são as questões de segurança, para garantir que ou dê um aquecimento Vamos começar agora a analisar os principais componentes do forno que geram problema, né? Então, começando por esse importante elemento do circuito de alta, um dos elementos que mais geram problema, que é o capacitor de alta tensão, né? A maneira de testar um capacitor já foi vista, ela é a mesma para esse elemento de alta tensão, não muda, né? Se você não tiver um capacímetro, tiver um amperímetro, um multímetro convencional, da escala de ohms, você faz o teste na máxima escala de ohms. Nesse caso aqui nós temos a escala de 2 mega, né? Então simplesmente encosta as ponteiras, o capacitor já está descarregado, é importante isso para não queimar o seu aparelho, e ele tem que dar uma medição baixa e ela vai aumentando. Olha lá. Foi um pouco rápido, vamos inverter aqui, presta atenção. Inverte as ponteiras, tem que acontecer a mesma coisa. Atenção, olha lá. Começou em 0,4 e foi até o máximo. Quer dizer que o capacitor foi se carregando, né? Então isso é um indicativo que ele está bom. Ou mais uma vez, ó, a ponteira vermelha está na direita, preto na esquerda. Eu vou inverter. Tá lá. Viu? Então ele carregou e foi para o valor infinito. Mais uma vez. Tá lá. O capacitor está bom. Agora vamos ver se você tiver um capacímetro, que é o ideal, né? Como é que seria? Muito bem, estudantes, trocamos de equipamento agora, e agora a gente está com esse equipamento que ele tem medição de capacitância, ou seja, ele é um multímetro que tem um capacímetro integrado. No tempo logo que eu comecei a estudar a eletrônica, na década de 80, isso aqui era um luxo, o laboratório da NASA, impensável. O único teste possível para capacitor, né, no mundo real aí do reparador, era com um ohmímetro. E a gente se virava bem. Hoje em dia, você tem acesso a esse equipamento em torno de R$80. Então, não é nenhum luxo, eu recomendo que vocês tenham. Aí o teste é muito mais decisivo, né, do que aquele apenas de resistência, né? Lembrando que, para medir capacitância, você tem que trocar o Born. Mantém o comum, né, mas
onde está aqui para medir tensão e resistência, não é mais adequado. Agora você coloca nesse aqui que mede corrente e capacitância. Escolhe a escala. Está escrito aqui no capacitor, e é de praxe, entre 0,8 e 1 microfarads, os capacitores de alta tensão dos micro-ondas. Esse aqui é 0,9. Então eu vou colocar na escala 2 micro, que encaixa perfeito, né? E pronto. É um capacitor de óleo, não é um capacitor eletrolítico, não tem polaridade, não precisa se preocupar. E está ali, 0,900. Detalhe, eu descarreguei esse capacitor antes, né? Senão você vai queimar o seu equipamento ou vai levar um choque, talvez fatal. Vamos inverter as ponteiras para você ver que não faz diferença. Vamos? Olha aqui. Está aqui, capacitor do circuito de alta tensão com exatos 0,9 microfarads. Né? Então, teste decisivo. No teste de resistência que fiz anteriormente, eu não fiz o teste para carcaça. Né? É importante fazer também. Então, eu vou voltar para ohms aqui. Vou botar numa escala adequada para isso, uma escala de 2 mega. Né? E vou medir. Vamos voltar a medir aqui para vocês fixarem. Olha lá. Resistência pequena, vai aumentando até infinito. Né? Se eu inverto, a mesma coisa. Ele vai carregando até aqui, está carregado a resistência infinita. Mas e será que ele não está vazando para a carcaça? Se ele estiver vazando para a carcaça, queima o fusível de alta tensão logo aqui do lado. Vamos ver? Não, não está. E aqui? Não está. Tá? Então, capacitor testado, capacitor bom. Vale ressaltar, capacitor de alta tensão é um dos principais elementos de falha no micro-ondas. Na verdade, em todos os eletrodomésticos. Os capacitores, principalmente esses capacitores de tensão mais elevada, têm uma vida útil em torno de 10 anos. Então é normal equipamentos, máquinas de lavar, ventilador, cortador de grama, micro-ondas, que tenham elementos capacitivos em torno de 10 anos que deem problema, né? Uma fonte de renda aí pra gente, reparador de eletrodoméstico. Na sequência, eu vou mostrar um truquezinho importante para você sobre o capacitor. Vamos lá, pessoal. O circuito de alta tensão, ele é todo conectado com esses conectores aqui. Esses tipos de terminais. Né? E são terminais um pouco diferentes dos tradicionais, porque mau contato nessa área de alta tensão vai gerar um mau funcionamento do forno, aquele funcionamento intermitente. Então os fabricantes foram evoluindo com o tempo, foram vendo que seus equipamentos apresentavam mau contato no circuito de alta e fizeram, né, desenvolver o melhor sistema de fixação. Então esse terminal não é só puxar, né? Muita gente estraga os componentes porque chega aqui, faz força até quebrar, tá? Eles têm uma travinha, ó, e aí você consegue tirar. Se não fizer isso, se você puxar, você pode estragar, né? Então, vou botar perto aqui da câmera para vocês verem aqui o barulhinho que vai dar. Viu? Fez um clique? Isso é a trava, né? É importante que tenha. Mesmo assim, é comum mau contato no circuito de alta. Né? Então, fiquem atentos com isso. Primeiro, não vá puxar com força aqui. Use, como eu falei, um alicate bico. Aperte ali a travinha e aí vai sair fácil. Né? Para colocar, é só empurrar. Ó, clique, certo? Dica prática, isso aí você não vai encontrar em livro, né? E é muito importante para você fazer um trabalho de qualidade e rápido. Pessoal, continuando agora com o segundo conjunto de elementos que mais dá problema, que são as chaves de intertravamento de segurança. Lembrando que as chaves que têm 2 terminais são as chaves primária e secundária, e a chave que tem 3 terminais é a chave monitor. Né? Você solta ela com 2 parafusos, pote plástico dela, muito simples, né? Guarda os parafusos no local adequado, para depois você não perder. Né? Faz um joguinho aqui e tira ele. Está aqui todo o suporte. Esse suporte que pode quebrar no dia a dia, né? No bater, e também a chave pode dar problema. Né? Então, agora é importante você anotar aqui essas conexões, né? Senão depois você vai se perder. Então você tira uma foto ou você marca com uma fita crepe, a numeração, né? O que lhe for mais útil, para depois não se atrapalhar. Né? Então eu vou dar um pause agora no vídeo, vou fazer as anotações, porque é importante, e vamos ter acesso às chaves para testá-las. Até breve. Muito bem, vamos testar então as chaves de intertravamento da porta. Chaves são muito importantes porque garante que se a porta não está bem fechada, ficou alguma toalha, algum papel, ou ela está enviesada, né, porque caiu o micro-ondas, algo assim, que o circuito de potência não vai ser acionado, evitando vazamento de micro-ondas
que pode ser prejudicial à saúde, né? Então, o teste das microchaves é feito com um sistema de BIP, né? Sistema de continuidade, que os multímetros digitais todos têm, né? Então, está ali selecionado, tem um símbolozinho aqui, né, do alarme, é isso que você seleciona, né? Então, nem precisa ficar olhando, ele é muito fácil, porque você pode se concentrar lá no seu teste. Quando encosta as ponteiras, faz o famoso BIP do buzzer, né? Professor, você tirou todo o sistema lá, precisa tirar? Não, não precisa. Inclusive é muito mais fácil testar lá. Você abre e fecha a porta e testa. Mas fica difícil para mostrar para vocês lá naquela situação, em função da luz, do foco, então eu tirei, tá? Todo esse sistema aqui, ele vende inteiro, né? Você não vai comprar ele inteiro, não faça esse desperdício, né? Nunca pifa duas coisas ao mesmo tempo, ou é uma em 1000, tá? Sempre é uma coisa só, então é uma chave só, né? Que se tu pagar caro, vai pagar 12, 15 reais, certo? Então eu tirei todas aqui, vamos testar todas, né? Elas pifam indiscriminadamente, uma ou outra, né? Mas, obviamente, que vai pifar uma só por vez. Então, vamos começar com as chaves primárias e secundárias. Está aqui ela, aqui, ó, né? Lembrando que se encostar, faz bip. Ela é normalmente aberta. Isso, está aberta. Mas será que ela vai fechar quando precisa? Sim. Fechou. Boa. Vamos deixar aqui a monitora para o final, que ela é um pouquinho diferente, né? Está aqui a outra chave. Aberta também. Está lá o acionador dela. Ótimo estado, né? E essa aqui agora? Ué, como é que eu testo? Ela tem 3. Ela vem escrito ali, fica um pouco difícil de ler agora, mas aqui está mostrando que esse aqui é o comum, está escrito ali comum, né? E esse aqui é o normalmente aberto e esse é o normalmente fechado. Então, sem tocar na chave, o normalmente aberto tem que estar normalmente aberto. E sem tocar na chave, o normalmente fechado tem que estar normalmente fechado. Vamos ver se vale? Vamos começar pelo fechado. Isso aí. Vamos acionar agora o eixo? Ah, quando eu aciono o eixo, fica aberto. Desaciono o eixo. Beleza. Mas vamos testar outra. Se eu não fizer nada, como eu não estou fazendo, aberto. Aqui eu agora encostei aqui, né? Ó. Agora vamos acionar a chave. Um pouquinho difícil com uma mão só. Aí. Pronto. Achei a posição. Tirar aqui o fio para vocês verem melhor. Aqui a chave. Tirar esse fio preto também para vocês verem melhor. Normalmente aberto. A hora que eu vou acionar aqui. Ó. Desacionou. Parou. Acionou. Então pronto. Testamos. Segunda, estatisticamente, né, segunda maior causa de problema dos micro-ondas. As chaves primária, secundária e chave monitor. Bem, vamos à terceira principal causa de problema nos micro-ondas. Vou aproximar um pouco aqui. Vocês estão vendo a placa principal de controle, a placa eletrônica? Tem esse conectorzinho verde aqui, né? Olha só. Ele é flexível, né? É o flat cable que chama, conectado ali. Mas normalmente não é aqui que dá o problema. Até pode ser, principalmente depois de uma manutenção mal feita. Né? Você encaixa mal aqui e dá o problema. Mas normalmente não é aqui no flat cable que dá o problema. Né? Onde é que dá o problema? Na membrana que liga o flat cable. Vou virar um pouco aqui para vocês. Membrana. É aqui que faz os contatos dos controles, né? O que acontece, por exemplo, esse botão aqui, ó, é o botão de ligar. Você vai apertar ele praticamente sempre, se não sempre, toda vez, né? Quantas vezes por dia o cliente usa esse botão aqui? 10, 20, 30, 100 por dia? Você acha que isso aqui vai durar muito tempo? Não. Então isso aqui é a alegria do reparador de eletrodomésticos, né? É um adesivo. Esse modelo aqui é até um modelo mais caro, que é um modelo grande, né? E não tem conserto, viu? Aqui não tem fazer gambiarra, você tem que trocar, tá? Eu, particularmente, na minha casa, eu desisti de comprar micro-ondas com esse tipo de sistema aqui. Eu gosto daqueles com botões, com chaves, que duram muito mais. Então, esse botão aqui de 1 minuto, né? Que muita coisa a gente fala, esquentar um pratinho lá 1 minuto, esquentar um chá 1 minuto, esquentar um café que está meio requentado 1 minuto. Esse aqui também, campeão de problema. E a diagnose desse problema? Isso aqui não se pode até se medir com multímetro, sim, é possível ir lá no flat cable, apertar o botão e ver a combinação de sinais, mas não precisa.
né? Você vai ver que esse botão vai estar tudo sujo, marcado, quebrado, e às vezes ele funciona, às vezes não funciona. O cliente vai levando isso aqui até a paciência dele não aguentar mais, né? Porque chega uma hora que não dá mais. Ele leva mais tempo tentando acionar o micro-ondas do que esperando o alimento aquecer, né? Então, a troca é fácil, né? Trabalhosa, digamos assim, mas não requer grandes conhecimentos tecnológicos, né? Joga esse aqui fora e coloca um novo. E, sim, é um dos terceiros, uma das principais causas aí de problema, a membrana. Muito cuidado na hora de colocar lá o flat cable, como mostrei. Vamos voltar lá. Aqui, né? Você tem que encaixar um conector que tem uma travinha, né? Então você destrava, enfia o flat cable com cuidado e depois trava novamente. Se você não tiver cuidado, você vai estragar a sua peça nova, que não é muito barata, não, tá? Um adesivo desse aí pode custar de 40 a 80 reais. A apostila coloca os preços de todos os materiais. Então tá aí, membrana, uma das principais causas de defeito nos micro-ondas. Bem, vamos agora ao quinto principal problema, que é o coração do micro-ondas, né? Nosso magnetron. Tudo que tem aqui em volta existe em função dele, para gerar a tensão dele. E a tensão dele são duas. 3 volts para o filamento, é uma válvula que tem aqui, igual aquelas válvulas de rádio antigo, TV antiga, igual não, né? Semelhante, na mesma classe. E curiosidade histórica para vocês, o surgimento da válvula magnetron, que tem um ímã aqui, na verdade foi uma maneira que os cientistas acharam para quebrar a patente da válvula diodo e triodo normal que existia, que foi patenteada. Então eles queriam inventar uma nova maneira de controlar o fluxo de corrente, que não fosse através de tensão e sim através do magnetismo. E aí viram que até funcionava, mas era um trambolho, né? Olha o tamanho disso aqui, compara com a minha mão aqui, né? Então funcionava, tá? Mas era muito grande, mas além disso ela tinha um efeito colateral, um efeito secundário, que era a geração de micro-ondas, né? E essas micro-ondas acabaram sendo utilizadas nos radares, e em 1947, por acidente, descobriu-se que essas micro-ondas também aqueciam alimentos à base de água, açúcar ou gorduras. E aí temos agora bilhões de magnetrons pelo mundo todo. Muito bem, mas não nos interessa muito a história, né? E sim como consertar. Eu vou tirar ele do gabinete, né, para mostrar ele em detalhes. É relativamente fácil de testar e é um dos grandes defeitos. É uma peça relativamente cara também, em torno de 80 a 120 reais, depende da potência do elemento. Importante, vou frisar a todo momento, não tente consertar o magnetron, viu? Na internet você acha algumas pessoas que ensinam como consertar. Não brinque com isso, né? Não seja responsável por um incêndio na sua casa ou na casa do cliente, né? Se não está com dinheiro no momento, junta, né? Mas coloca o original. Obrigado, vamos agora tirá-lo do seu gabinete. Tá aí então, 6 horas, badalada da igreja, e vamos filmando aqui o nosso magnetron, válvula magnetron, cavidades ressonantes, uma das maiores invenções do século XX. Revolucionou os radares, um dos grandes responsáveis pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Alguns dizem mais importante até que a bomba atômica, né? E hoje está na sua casa aí, esquentando o seu almoço. Magnetron, quinta causa de defeito. Testes. Vamos lá. Filamento, né? Filamento da válvula, continuidade, não pode estar rompido, beleza. E filamento também não pode ir para a carcaça, nenhum nem outro, né? Então não está, beleza. Teste elétrico, teste elétrico é só esse, né? Vou aproveitar o seguinte para mostrar uma inspeção visual que tu pode fazer. Essa aqui são as aletas, né? As aletas de refrigeração. Aqui que o ar do ventilador vai fazer o trabalho dele, ele esquenta bastante, né? Aqui estão os ímãs, né, que fazem os elétrons girarem na câmara de ressonância, né, em altíssima frequência, 2,45 GHz, bilhões de vezes por segundo, né? Esses elétrons girando aqui geram uma onda eletromagnética, então, que sai aqui pela antena. É comum a antena estar derretida. Então, uma inspeção visual
nesse material aqui, que inclusive é tóxico, não recomendo que cheirem o toque, né? E aqui na antena, isso aqui pode estar derretido. Então procurem por derretimentos, rachaduras, ímã rachado também, rachaduras aqui nessa região. O que tem aqui dentro? Não tem praticamente nada, né? Se você abrir, na verdade tem 2 indutores para suprimir o ruído, né? Porque com uma frequência alta pode interferir aí nos equipamentos de telecomunicação. Então procure por fugas, por pontos pretos, rachaduras, trincas, mas ele avisa, viu? Ele avisa quando está ruim. Ele avisa de 2 maneiras. Se seu micro-ondas já tem em torno de 10 anos, ele vai ficando enfraquecido, né? Porque aqui o filamento vai emitindo menos elétrons e ele já não aquece como antes. Então está demorando mais do que o normal, magnetron, né? E se está fazendo um ronco, um barulho, também é fuga para a carcaça. Você até pode testar, obviamente, né? Bota aqui em 2 mega-ohms ou 20 mega-ohms e testa para a carcaça, mas é um aviso que ele te dá, um ronco forte. O transformador não ronca, o diodo não ronca, o ventilador não ronca, a lâmpada não ronca, o magnetron ronca, quando ele está fugando, tá? Então, depende da potência. Esse aqui é um modelo relativamente potente, se eu não me engano, 1.200 watts, vai custar em torno de R$120, e os menorzinhos em torno de R$80. Em breve vamos falar sobre esse elemento. Isso aqui não faz parte do magnetron, é um sensor à parte, vai chegar a vez dele. Muito bem, está apresentado essa grande evolução tecnológica do ser humano. Magnetron, quinta causa de defeitos no micro-ondas. Muito bem, vamos recapitular então. Nós já comentamos do capacitor de tensão, como testá-lo, com o capacímetro ou com o ohmímetro. Com o ohmímetro, carga e descarga e fuga contra a carcaça. Com o capacímetro, só medir a capacitância. Já falamos das chaves que garantem que a porta esteja fechada. Testador com continuidade também. Lembrando que a chave monitora tem normalmente aberta e normalmente fechada. Teste as 2. Já falamos da membrana, sobre sua troca, seu desgaste, cuidado com o flat cable. E falamos sobre o coração do micro-ondas, que é o magnetron. Então já falamos sobre um defeito, 2 defeitos, 3 defeitos, 4 defeitos. Vamos falar do próximo? Motor do prato. Espere um pouquinho. Vou dar um pause e vou ir para ele. Está aqui. Motor do prato giratório. Nós já conversamos um pouco na apresentação geral dos componentes do micro-ondas, né? Mas repetindo, ele é um motor do tipo síncrono, né? Então ele você não vai encontrar anéis coletores, escovas, né? É um motor bem barato, R$20, 4 watts, ele gira muito lento, né? Então ele tem que ter bastante bobinado, bastante polos, por isso o fio dele é muito fino, menor que um fio de cabelo. Não vale a pena tentar consertar, o seu conserto não vai ficar bom, né? E o diagnóstico é muito simples, né? Chega a tensão nele e ele não gira. Então, você pode medir a continuidade, você pode ver se está chegando tensão, né? E ele não gira, e pode fazer o teste a quente. Então eu liguei aqui na nossa bancada aqui da escola, na rede 220, com o aparelho 220, né? Através do interruptor. Então, tá aí. Olha só como ele gira lento, né? Esse, ele está girando no sentido horário, pode observar. Né? Esse é o teste a quente. Vamos fazer o teste a frio? Então voltemos aqui, né? Tiramos a energia, fizemos o teste a quente, ele está funcionando. Mas vamos ver o teste a frio. Apesar de ser um bobinado aqui, como eu falei para vocês, tem milhares de voltas aqui dentro desse elemento. Tá? Então não dá para testar com um teste de continuidade. Se você testar com teste de continuidade, né? Vai ter que estar um fio aqui dentro, né? Vai ter que dar continuidade. E está queimado, você vai jogar dinheiro fora, né? Não é esse o defeito. Tá? Ele tem em torno de 10.000 ohms, se eu não me engano. Vamos botar na escala de 20 e vamos checar aqui. Né? 20 ohms, 20k ohms. O que houve aqui? Quem sabe faz ao vivo, tá aí. Cadê o auto power off? Então, 11.800 está na escala, aqui ó, na escala de 20k, 11.800. Então eu falei 10k, é isso aí. Tá? Esse motor é bem barato. Um outro problema que dá nesse motor, que não é um problema elétrico, né? Mas às vezes vai aparecer na sua oficina, é essa engrenagemzinha aqui, ó. Ela quebra, né? Muito fácil de consertar, né? Dá para consertar por dentro do micro-ondas, não precisa abrir tudo, né? Mas às vezes vem para você também. Então às vezes não tem nada a ver com um problema elétrico.
né? Recomendo que compre uma nova, né? Porque colar plástico não é muito fácil. Tá certo? Tá aí então. Motor síncrono, 4 watts, nesse caso aqui 220 volts, do prato giratório. Aquele prato giratório que você tira antes de começar a desmontar o micro-ondas. Senão vai quebrar. E aí o lucro do seu conserto vai para comprar um prato novo para a Dona Maria ou para o seu José. Continuando então na lista, temos aqui o sexto elemento, diodo de alta tensão. Professor, nós já vimos nos módulos anteriores testar diodo, nem precisa ir. Opa, vocês não viram diodo de alta tensão. O que ele tem de especial? Nada muito especial. Na verdade, ele tem 4 ou 5 diodos em série, para poder aumentar a tensão que ele suporta, né? Então, só relembrando, né, é da parte de alta tensão, então são aqueles conectores com travinha, né? Então vá com um alicate lá, com carinho, não é só puxar, e fazer o teste. Bom, aqui tem uma polêmica, né, sobre como testar. Aqui está o nosso multímetro, né? Nosso multímetro padrão. Vou acertar aqui um pouco aqui para a gente ver o display dele. Tá aí, né? E o teste normal que se faz com o diodo normal é aqui o teste do diodo, né? Vamos ver se funciona esse teste do diodo, né? Se funcionasse, a gente colocaria aqui, um dos lados daria 0,6, 0,7, né? Que é a tensão do diodo. Mas olha lá, não mostra nada, né? Então vamos condenar? Muita gente boa aí, muito técnico bom condena, compra, bota um outro e dá o mesmo problema. Né? Por quê? Porque esse é um diodo, são 4 diodos em série, e aqui não tem tensão suficiente para gatilhar os 6 diodos, ou 5 diodos em série. Né? Bom, será que esse multímetro vai ter a tensão? Ele é alimentado por uma pilha de 9 volts. Teoricamente, essas tensões acima de resistência funcionariam. Aí depende de modelo para modelo. A minha experiência mostra que multímetros que têm um ohmímetro integrado de 200 MB atendem, eles conseguem gerar tensão. Então veja aí, né, na sua oficina se é 200 MB. Normalmente os multímetros analógicos também, na escala 10K para cima, também atendem. Né? Então, para ver se o seu aparelho atende ou não, ou se você vai ter que comprar um outro, ou bolar um outro tipo de teste, né? Pegue um diodo bom e faça o teste. Então, vou ligar aqui. Né? Esses aparelhos são bons porque eles têm um alto power off. Então, se tu esquece ele ligado, como eu esqueci, ele se autodesliga, poupa a bateria. Né? Bom, vamos botar aqui em 200 MB. E vamos ver, está aqui o símbolo do diodo, né? Anodo desse lado, cátodo desse lado. Então é esperado que se eu colocar positivo aqui e negativo aqui, ele conduza. Não vou encostar a mão, porque está 200 MB, vai medir a resistência da minha pele, né? Opa, tá lá, conduziu. Quer dizer que tá bom? Não sei, né? Ele tem que conduzir para um lado e não pode conduzir para o outro. Vamos inverter então, vamos ver se ele bloqueia. Inverti. Mais uma vez, não encosto a mão dos dois lados, senão, em vez de medir o diodo, vai medir a resistência do meu corpo. E tá lá, não conduz, tá? Esse diodo tá bom. E vou falar para vocês, esse diodo aqui foi condenado numa oficina. Né? Eu peguei esse diodo na sucata. Foi numa oficina e pedi, me dá um capacitor e um diodo com defeito para usar numa aula, e me deram. Esse diodo tá bom. A pessoa provavelmente fez esse teste equivocado, tá certo? Então, não tem mistério. O único mistério do alta tensão é usar a última escala que tu tens, né? É importante que tu tenha um bom para garantir que tá ok aqui. Tem gente que faz esse teste do multímetro com uma lâmpada séria também, né? Então, se ele ligar a lâmpada séria, uma lâmpada, pode ser até a própria lâmpada do forno micro-ondas, com meia potência, é sinal que ele está bom, né? Se ele ligar com máxima potência, está em curto. Se ele não ligar de jeito nenhum, ele está aberto. Ok? Diodo de alta tensão testado. Ok, vamos ao sétimo elemento que mais dá problema nos micro-ondas, que é a placa de controle. Né? Então, para ter acesso à placa de controle, você tem que tirar toda essa caixa aqui do display. Então, solta-se esse parafuso. É muito interessante que são vários modelos de micro-ondas. Guardei o parafuso na caixinha. E todos muito semelhantes sua montagem. Né? Então, não sei quem copiou quem. Né? Então, você tem que desconectar os conectores, com cuidado aqui. Conector do relé principal. Né? Esses conectores aqui tem uma orelhinha. Você puxa a orelhinha, né? Não força, tem uma orelhinha aqui.
Então, para quem é novato, né, não sabe, isso aqui faz a tranca. Então, se você fazer, nunca faça muita força. Está fazendo muita força, está fazendo errado, né? É no jeito. Aqui também, ó, uma orelhinha. Dá para ver, né? É assim que você tira os conectores. Né? Esses aqui não tem muito erro, não precisava nem marcar, porque não tem muita opção, né? Mas se você está na dúvida, tira uma foto, faz uma marcação. E aí só encaixa para cima aqui, dá um jeitinho aqui para cima, ó. E pronto, saiu a placa. Agora eu vou mostrar a placa em detalhe na continuação do vídeo aqui. Aqui então a placa de controle desse modelo de forno de micro-ondas da marca Midea, né? As placas são muito parecidas, mas não são idênticas, elas vão evoluindo com o tempo também, né? Então esse conector aqui é o conector da entrada de energia, né? É daqui que vem a energia do cabo de alimentação, né? Tradicionalmente aqui tinha um transformador para fazer uma fonte retificadora, né? Cadê o transformador? Aquele grande, né? Não tem mais, agora é uma espécie de uma fonte chaveada, um integrado aqui que comanda, né? Então, os de outros retificadores continuam aqui, né? Os capacitores também, mas agora temos uma fonte chaveada, né? Muito mais econômica, muito mais eficaz. Então, esse tipo de transformador que via dando problema, não existe mais. E por que ele dava problema? Quando o cliente trocava a tensão, né? De 110, 127, 220, ele se enganava, não dava tempo do fusível queimar, abriu o transformador. O que permanece ainda é o relé de potência, né? Então esse aqui você pode testar, tanto na bobina quanto nos contatos, né? Tá aqui a sirenezinha, aquele bip que faz aqui. Se não estiver fazendo bip, estiver funcionando tudo, e o cliente está com saudade do bip, você troca isso aqui, poucos reais, né? E placa eletrônica, o curso não é um curso de conserto de placa eletrônica, né? Mas coisas evidentes podem ser sim consertadas, né? Então você vê um capacitor estufado, né? Capacitor eletrolítico é campeão de fazer isso, principalmente depois de 10 anos, ou ele explodiu totalmente, né? Tá só a metade dele aqui, ou ele está vazado, então troca o capacitor. Você tem ferro de solda, você tem sugador, você vai aprender a fazer isso, você vai poupar uma placa dessa aqui que pode custar mais de 100 reais, um capacitor aqui de 50 centavos, né? Então, um resistor também que está danificado, aqueles problemas evidentes, uma trilha rompida, isso pode ser feito, né? Eu vou só agora dar um pause aqui para fazer o teste do relé. Esse relé costuma dar problema, um relé de potência que controla o ventilador de refrigeração e controla o motor do prato giratório e controla a lâmpada do forno. Quando essas coisas não funcionam, está dando pinta que é esse relé aqui. Ok, retiramos a placa de controle, desconectamos o flat cable. Chegou a hora de testar o relé. Por que você vai testar o relé? Você teve o sintoma, por exemplo, que o micro-ondas está funcionando, mas a lâmpada não liga, o prato não gira e o motor do refrigerador do magnetron também não gira. Quem comanda esses três? O relé. Se os três não estão funcionando, o relé é um provável candidato. Se você não tem os equipamentos, não tem conhecimento, você condena a placa, paga 80, 150 reais e troca uma placa. Mas o relé custa 15, 20 reais. Ele pode ser testado a frio e a quente. Vamos fazer os dois, certo? Eu conectei aqui na parte de cima, na saída normalmente aberta do relé, o nosso testador de continuidade. Está ali na posição da escala, testando continuidade. E eu peguei a fonte de bancada, né? Você reparador, diretor, se quiser consertar a placa, tem que ter uma fonte de bancada, né? De 12 volts e vou alimentar a bobina do relé, né? Se o relé estiver funcionando, a bobina vai engatar, o contato vai fechar. Além de a gente ouvir o relé atracar, que é um bom indicativo, eu vou ouvir o bip do meu testador de continuidade, né? Então, procuro ali as bobinas, né, que são facilmente indicadas, vou colocar aqui positivo e negativo. Olha aí. Dá para ouvir o barulhinho do contato. E dá para ouvir o bip, né, que fechou o contato, tá? Onde é que está o contato? Bom, aqui ele tem um retângulo, vou mostrar para vocês aqui. Esse retângulo aqui, ó, né,
que dá um indicativo de onde está o relé, né? Então, com a experiência, você vê. O contato normalmente aberto dele fica em cima, né? E nesse retângulo, do lado oposto, tem esses dois terminais aqui, que é a bobina, né? Não precisa de soldar ele para fazer esse teste. Antes de nós irmos para o termostato, que é o próximo elemento que também ocasiona bastante problema, eu queria ensinar para vocês um detalhe sobre a conexão e a desconexão do flat cable aqui da placa de controle. É algo simples, mas é algo que normalmente não se explica nos livros e nas escolas, né? Você pode sofrer um pouco. Então, esse conector aqui, ele tem esse movimento de entra e sai. E é isso que vai fazer o flat cable ficar devidamente conectado, tá? Então, eu vou conectar e depois vou desconectar e você vai ver como se faz, e é assim que você vai repetir na sua oficina. Então, para conectar, você puxa ele para cima, deixa ele bem para cima, né? Distante da base, né? E bem alinhado, enfia ele até o final, né? Então, os dois furinhos que ele tem vai se encaixar. Agora você pode apertar o conector e ele vai ficar preso. Para tirar, não é só puxar aqui, se eu puxar você vai rasgar e vai perder a membrana. R$80 jogado fora. Primeiro você vai subir aqui, ó. Você viu o barulhinho? Subiu? Agora sim, tá liberado. Ó, com cuidado, saiu. Tá vendo aqui? Eu vou pegar a chave isolada para te mostrar aqui, ó. Esses furinhos aqui, ó, isso ali é travado lá dentro com esse movimento de sobe e desce, tá? Então, mais uma vez, cuidado para não colocar um defeito no eletrodoméstico, né? Às vezes o aparelho vem com defeito e o manutentor, sem experiência, né, sem treinamento, acaba colocando outro defeito no aparelho do cliente. Pronto, enfiei, agora sim eu travo. Pronto, tudo certo, posso parafusar e fechar a máquina. Vamos ao nono principal problema nos fornos de micro-ondas. Aí você vê assim, ué, professor, de novo o magnetron? Eu sei que o senhor gosta do magnetron, da história do magnetron e tal, mas já falamos do magnetron. Não! Dentro, que embutido do magnetron, tem um outro componente que não é o magnetron, né? Que é o relé térmico ou o termostato. Também pode ser uma causa de problema, né? Então vamos tirá-lo aqui para a gente analisá-lo com mais detalhe. É importante sempre usar chaves isoladas. Aí tu vai me dizer, não, mas é para soltar um parafuso? Para que eu preciso de uma chave isolada? Você vai comprar a chave que não é isolada e vai ficar na sua caixa de ferramenta. E aí vai chegar uma hora que você vai estar usando a que não é isolada, onde devia. Então compre tudo isolado, use sempre isolada. Para tirar o parafuso, né, aqui no elemento desenergizado e lá na placa eletrônica também. Tá aqui o nosso termostato. Olha só, ó. Esse é o magnetron, ó. Né, ele fica encostado aqui. Eu colocaria até uma pasta térmica, né? Acho que aqui a dona Mideia perdeu aqui uma oportunidade. Pasta térmica aqui seria ideal. Eu vou colocar depois, eu tenho na caixa de ferramenta. Eu vou fazer um upgrade no nosso micro-ondas aqui da escola, né? E aqui está escrito, não sei se vocês vão conseguir ver, não sei se vai dar foco. Tá um pouco difícil, mas acredite em mim, é 160. 160 o quê? 160 milímetros? 160 metros? 160 volts? Não, 160 graus. Né? Então, quando a carcaça do magnetron passar de 160 graus, isso aqui vai mandar cortar a energia. No nosso caso aqui da escola, 220 volts vai ser cortado, porque ele esquentou demais. Ele pode se danificar, pode até pegar fogo, né? Então, é um termostato. Né? Alguns aparelhos, alguns fornos têm dois, para proteger o magnetron e para proteger a gaiola de Faraday, lá o gabinete onde está o alimento, porque às vezes o dono de casa põe pão, amendoim, o negócio pega fogo, né? Então, para cortar a energia e não alimentar mais o fogo, temos um termostato lá também. Alguns modelos, para economizar mais uns R$10, né, não colocam mais lá. Como é que se testa? Bom, tem que estar fechado, né? Vamos para o nosso testador de continuidade. Sempre já regulei aqui para fazer o bip. Bota aqui dentro para vocês verem, né? Tira aqui. E aí, tem que fazer bip ou não tem que fazer bip? Não tem, né? Melhor, tem que fazer bip. Tem que passar a energia. Professor, aí eu abri o micro-ondas, estava tudo super quente,
né, pelando de quente, isso aqui estava aberto. Bom, aí ele fez o papel dele. Aí ele não é o defeito, ele não é a causa raiz, ele só atuou e protegeu. Tem que ver por que o magnetron esquentou tanto, né? E a causa provável é ele mesmo que entrou em curto, tá? Então, mas às vezes ele pifa, né? Às vezes está tudo frio e ele abre por defeito interno mesmo. Então, também 15, 20 reais, fácil de testar, fácil de resolver. E de novo, né? Não é porque a peça custa 10 reais, você vai custar 15, vai cobrar 15 o seu defeito, né? Você tem que abrir o gabinete, você tem que estudar 160 horas, teve que investir em ferramentas, em materiais, né? Teve que assistir uma live do professor sábado à tarde, enquanto os outros estavam assistindo um filme no Netflix. Então você pode cobrar um conserto desse aqui tranquilamente 80 reais, sem nenhum problema, certo? Tá aí. Termostato, alguns chamam de relé térmico, e os não técnicos chamam de cebolinha. Continuando, vamos ao 10º defeito, a 10ª principal causa de defeito. Está ali escondidinho, né? O nosso fusível de baixa tensão, logo na entrada da energia, né? Não precisa tirar para testar. Eu vou tirar só para você ver, caso precise tirar realmente, né? Então vá para o ladinho, faça essa alavanca, né? Pela parte metálica, não pela parte cerâmica ou de vidro, para evitar que ele quebre, né? Você vai colocar um defeito em vez de tirar, né? E está aqui. Como é que se testa? Um testador de continuidade. Vamos lá para o nosso testador de continuidade. Tá bom. Repito, não precisava tirar para fazer o teste, podia testar lá no próprio suporte, obviamente com tudo desenergizado, tá? Esse elemento aqui custa centavos, né? Cerâmico. E muitas vezes ele não é a causa, ele é só a consequência, ele só protegeu, né? Então muito cuidado quando se queimou, né? Você vai colocar outra, a grande chance é que queime de novo, você tem que achar a causa raiz. Algumas vezes sim, né? Ele está mal encaixado, ele está oxidado, né? E ele é a causa raiz. Outras vezes ele queimou por uma oscilação de tensão na rede. Ele fez o papel dele, morreu, né? Faleceu. E quando colocar um novo, tudo vai voltar a funcionar, né? Mas fique muito, muito desconfiado, né? Existe uma técnica prática, que já foi falada aqui no nosso curso, e eu repito aqui que eu acho boa, que é a lâmpada série, né? Se você está desconfiado que o seu equipamento ainda está em curto, procurou e não achou o transformador de alta tensão fugando para a terra, não achou o capacitor em curto, não achou o diodo em curto, não achou a válvula magnetron em curto, mas queimou o fusível, né? Liga o seu aparelho em série com uma lâmpada incandescente, de alta potência, de preferência 100 watts, né? E é uma chance que você tem de fazer o teste, né? sem voltar a queimar o fusível ou a danificar mais ainda seus elementos, tá? Mas repito, às vezes é ele sim, tenha sempre fusíveis na sua oficina, para não cair na tentação de colocar um pedaço de fio. Aí sim que o serviço vai ser um serviço de baixíssima qualidade e você vai ser provavelmente responsável por um incêndio. Então, não caia nessa tentação. Fusível, uma das causas. Continuando a nossa lista dos principais defeitos do forno de micro-ondas, temos aqui o 11º da nosso ranking, da nossa classificação, que ele já participa da parte de alta tensão, nosso amarelinho aqui, e é esse fusível aqui, o fusível de alta tensão. Ele fica imediatamente após o secundário do transformador, né? Sempre relembrando que se você vai trabalhar na parte de alta tensão, o capacitor fica alguns minutos carregado com 2000 volts, após você desenergizar da tomada. Então, antes de trabalhar, descarrega o capacitor, né? É um fusível, como sempre, ele pode ser a causa raiz, o mau funcionamento dele, ele pode ter agido num pico de tensão, protegendo aqui o circuito todo de alta tensão, né? Mas ele pode ser, que é muito comum, a consequência, ou seja, o capacitor está fugando para a terra, o diodo está em curto, principalmente a válvula Cleason está em curto, e ele só fez o papel dele, né? É um fusível um pouco mais caro, de 10 a 15 reais, então se você errar 3 vezes, você vai queimar 3 vezes o fusível, são 30 reais, o seu lucro já foi aí. Então, cuidado, teste antes esses elementos, né? Mas vamos ver um fusível, ele é um pouco diferente.
Está aqui do ladinho. Esse é o fusível padrão da Midea. Nem todos são assim. Detalhe, aqui tem uma mola. Por que essa mola? Aqui está o elemento fusível. Está um pouco escuro, deixa eu iluminar melhor aqui. A iluminação não está ajudando. Mas me acredite, aqui é o elemento fusível. E aqui está a mola. Ele é ligado aqui então na saída de alta tensão do transformador. Caso a corrente ultrapasse o valor especificado, ele vai romper como todos. Mas se ele só romper com uma tensão muito alta, vai formar um arco elétrico, que vai ficar faiscando, e vai derreter esse plástico, e vai pegar fogo, e vai incendiar a sua casa. Então essa mola aqui é a salvadora da pátria. Tem muita gente boa por aí, mas por falta de conhecimento, que quando queima, elimina isso, ou bota um fusível normal. Se houver o curto, ele vai continuar arcando e vai queimar. Se der sorte, só o encapsulamento aqui, o cartucho. Esse aqui é de plástico, Dos outros modelos são de vidro. Mas tá aí, fusível de alta tensão, às vezes é a causa, mas a maioria das vezes é uma consequência. Fique atento sempre para usar o do mesmo modelo do seu equipamento. Muito bem, agora com a iluminação decente, fiquei devendo um close aí do nosso fusível de alta tensão, modelo Midea, encapsulamento plástico. Ali você consegue ver bem fininho o elemento fusível, consegue ver o detalhe da mola, tá? O modelo de vidro, que é o mais comum, é igual. Aquele vidro não quer dizer que tem vácuo dentro, nada disso, é só uma proteção, Eu particularmente prefiro o de vidro, porque plástico derrete, plástico pega fogo, Mas tá aí a dona Midea, fez o seu fusível de plástico. Agora sim, você vendo aí a mola e o detalhe. Importante fusível de alta tensão nos fornos de micro-ondas. Muito bem, vamos continuar a nossa lista dos principais defeitos em fornos de micro-ondas. Como vocês já notaram, a parte rosa é a parte BT, baixa tensão, e a parte amarela é a parte AT, alta tensão. Justamente o transformador de alta tensão fica no meio. O primário dele está em baixa tensão e o secundário está em alta tensão. A relação de transformação depende da tensão da rede. No nosso caso aqui na escola, 220, e a saída 2000 volts. Então, aproximadamente 10 vezes. Ou seja, o secundário tem cerca de 10 vezes mais espiras de fio do que o primário. Que teste a gente faz aqui? Bom, o transformador está em 13º. Ele não é uma das principais causas. É um elemento bastante robusto. Temos proteção na baixa tensão através de fusíveis. Temos proteção na alta tensão através de fusíveis. Temos coisas mais suscetíveis à queima, como o eletrônico de diodo, como o capacitor a óleo. Mas acontece sim, ele está na lista, Caso você identifique cheiro de queimado, o verniz escurecido, obviamente que ele está comprometido. Faça o teste para confirmar, mas é 99% de chance. Mas pode ser que ele esteja intacto, com aparência de novo, só um pouquinho de pó, que você deve tirar antes de entregar para o seu cliente. Use aquele pincel isolado que eu ensinei na aula sobre ferramentas e materiais. E mesmo assim, mesmo estando com cara de novo, ele apresenta defeito. Então vamos testá-lo. Como é que se testa? Se testa a resistência, ou impedância, aqui do primário. São poucas voltas de fio, então deve dar uma resistência bastante baixa. E aqui no secundário ele tem um pequeníssimo enrolamento para sair 3 volts. Aqui para o filamento da válvula magnetron, também praticamente um curto, tem que medir esse curto. E aqui a saída, aí sim, algo em torno de 100, 150 ohms, que é a resistência secundária, porque são muito mais voltas que o primário. Você mede essa saída contra a carcaça, porque um lado dele já é aterrado. Tá bom? Vamos ao teste, então? Vamos começar com o primário. Está aqui do ladinho, Viu como é importante ter o esquema, O profissional de qualidade, o profissional certificado, ele trabalha com esquema, Facilita o entendimento, ele chega mais rápido à solução do problema. Bom, vamos colocar em 200 ohms o nosso aparelho. Então fica aqui, a gente consegue focalizar os dois. Pequeno ajuste. E vamos lá, se eu encostar as ponteiras, dá 0, Vamos ver quantos ohms tem esse transformador aqui no seu primário. Tá ali, 1 ohm, 1,4. Se eu testar a continuidade, ele tem que bipar, esse valor bipa. Vamos ver se bipa. Tá aí.
Então o primário está bom? Opa, vamos testar também contra a carcaça. Né? Não. Lembrando, aqui tem milhares de voltas de fios muito próxima, né? A distância de uma pincelada de tinta de verniz para cá. Né? Se em algum momento esse verniz vazou aqui a condutibilidade, ele, né, aqueceu, derreteu, e o fio de cobre encostou aqui, isso vai desarmar o fusível de baixa na hora. Tá? Mas não é o caso. Agora eu vou dar uma pausa aqui, vou inverter para a gente ir para o lado de alta tensão. Continuando então, vamos agora ao teste do transformador de alta tensão no lado de alta tensão. Quantos terminais a gente acha que esse transformador deve ter então no secundário? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Temos que achar 4 terminais. 2 para espira e 2 para bobina de alta, né? Uma pista aqui, um dela está ligado direto no fusível. Vamos lá então. Ajustar um pouquinho aqui. Ok, está aqui o secundário, esse é o secundário. Aqui está os 2000 volts para o magnetron, aqui está os 3 volts para o filamento do magnetron. E a gente vê dois fios aqui, né? Tá vendo esses 2 vermelhinhos, né? Aqui ele só faz uma ponte no capacitor, mas é o mesmo. Aqui, ó. Né? E esses 2 aqui vão para onde? Foi onde eu desconectei nosso amigo magnetron. 2 terminais. Beleza. Aqui, onde estava conectado o fusível, que a gente testou agora há pouco, é o terceiro. Professor, cadê o quarto? Veio com defeito. Este é o problema. Fabricar um transformador com terminal a menos. Não é isso. O quarto terminal é a carcaça, está parafusado aqui. Tá? Então, uma bobina está aqui na carcaça e aqui na saída de alta tensão. E a outra bobina está aqui. É esperado que aqui dê 0, porque pouquíssimas voltas de fio, 0, alguma coisinha muito pequena, né? E aqui, entre 100 e 150 ohms, porque aí sim, são centenas de voltas. Vamos testar? Vamos botar aqui em ohms primeiro, depois a gente vê o bip. Saída para o filamento. Aqui pode encostar a mão, porque está tudo descarregado, e a resistência é bem baixa, não vai impactar na leitura. 0,4, ou seja, é o 0. Se eu fizesse o bip, que é melhor, né? A gente não precisa ficar olhando para o display, bipou, opa, filamento está legal, não abriu. Acabou o teste? Não, vamos ver se ela vai para a carcaça. Não foi para a carcaça, não foi para a carcaça. Olha só, a carcaça está isolada. Não é um bom teste aqui, eu tenho que testar aqui embaixo mesmo. Vamos ver aqui? Ah, aqui sim. Aqui pega. Vocês viram como é que é? Prática, né? Olha só. Ah, com a carcaça não está conduzindo. Sim, a carcaça está isolada, ela tem um verniz aqui, está pintada. Passar uma camada de verniz, eu teria que arranhar aqui. Não dá certo. Então, eu vou direto aqui. Ó, aqui conduz. Então, voltando a testar o filamento, está fugando para a carcaça? Não. O outro lado também não. Mas um com o outro, sim. Beleza. Agora vamos testar a bobina aquela de várias centenas de voltas. Aumentei a escala lá para 200 ohms. 200 ohms. E vamos ver. Um lado do terminal, a bobina, e a outra é a carcaça. Opa, tem que ser da frente do display para você ver. Acredite em mim, olha lá, 120 ohms. Vou tirar a mão para melhorar o foco. Ali, 120 ohms da carcaça, que é um lado do terminal, da bobina, com a saída aqui que vai para o fusível. Beleza, tá bom? Não, tem que ver se... Pô, já está ligado na carcaça. Esse não tem o teste para carcaça, porque ele já está ligado na carcaça, né? Tá perfeito, né? Então o transformador está bom. Coisa importante, esse transformador, ele entra 220, né? No nosso caso aqui, a tensão da escola, e sai desse lado aqui 2200. Eu não conheço um multímetro, né, desses de reparadores, aí, de eletrônicos, de eletrotécnicos, que meça 2000 volts. Vamos ver o nosso aqui, mede até quanto? Consegue ver ali? 1000. Ó, vai de 200 mili, 2 volts, 20 e 1000. O que vai acontecer se eu for tentar medir 2000? Primeiro que a isolação dessa ponteira não é para 2000. É provável que ela fugue e eu leve um choque, né? Mas se eu der sorte e não levar choque, eu vou queimar o aparelho, tá? Porque ele é feito só para 1000 volts, tá? Então não tem como medir essa tensão aí de saída. Ok, neste vídeo aqui eu vou mostrar mais 2 defeitos tradicionais de micro-ondas. Eles não têm nada de elétrico, mas vão acabar na sua banca
com certeza. Então aqui está o gabinete, né? Esse forno é novo, o forno da escola que foi comprado por curso, então ele está em estado impecável, né? Mas isso não é a realidade. Vocês sabem que com o passar do tempo, com a umidade, com os vapores, tende a oxidar essa região, né? Então essa região aqui pode estar completa de oxidação, né? Chamada ferrugem. E tem gente que não vê outra saída a não ser jogar fora o micro-ondas inteiro, né? Quando ele faz bem, ainda vende por peça, né? Em função de buracos aqui. O certo é que não pode ter buraco mesmo, não pode vazar micro-ondas. Ah, professor, mas está cheio de buracos aí. Sim, os buracos aqui tem o limite do diâmetro que a micro-ondas não vaza, né? Agora você tem uma oxidação aqui de 10 centímetros, o micro-ondas vai vazar, né? E aí ele vai vazar para onde não pode e vai dar problema, né? Então, para não condenar a máquina, você vai ter que fazer um trabalho aí de passar uma massa nessa região e pintar, né? Massa é uma massa normal, mesma massa de chapeador de carro, mas a pintura tem que ser uma pintura especial porque ela não pode ter metal, essa tinta, tanto pelo alimento quanto pela questão do micro-ondas. Então, são tintas especiais aí de micro-ondas. Então, trabalho nada de eletricista, você pode se negar a fazer, porque na sua formação elétrica, ou pode encarar essa tarefa também. Outra que acontece com micro-ondas velhos, né? Não só o magnetron fica envelhecido, né? Junto com ele, temos essa chapinha que vem aqui, normalmente é de mica, às vezes é de plástico, tá? E ela acaba queimando, porque justamente por aqui passa alta intensidade do micro-ondas. Esse duto aqui chama guia de onda. Guia de onda. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês do outro lado. Olha ali, ó. É por aqui que vai a antena do micro-ondas, né? Esse guia de onda, ali está. Então, a quantidade de energia aqui é muito intensa. E esse filtro aqui, né, desse isolante chamado mica, ele segura todo esse impacto aí, né? Fazendo com que a comida, né, os restos de comida não cheguem lá na antena do micro-ondas, mas ele recebe muito calor. Ele é feito para calor, é o mesmo material que tem nos ferros de passar, mas o calor aqui é muito intenso. Então, às vezes, isso aqui está totalmente deteriorado e acaba bloqueando a passagem da micro-ondas e esquentando mais, e se realimenta e ele vira um caos. Então, isso aqui deve ser trocado sempre que tiver nessa situação. São dois problemas, então, repetindo, não problemas elétricos, né, mas que vão chegar na sua banca e você vai decidir se vai fazer ou não. Eu recomendo que faça, né? Porque não tira pedaço. A conclusão aí da nossa videoaula sobre os principais defeitos de um forno de micro-ondas, vamos recapitular o que foi falado. Primeiro, o que você precisa. Você precisa das ferramentas adequadas, você precisa dos instrumentos, dos materiais, um esquema elétrico e principalmente conhecimento. Você não pode pular para o tópico 13 sem ter passado pelos tópicos anteriores. Tem que ter visto as normas de segurança, as técnicas de segurança, entender os principais acidentes, entender que as coisas acontecem, entender como funcionam os componentes, como testar os componentes, o que é eletricidade, o que é tensão, o que é campo magnético, o que é campo elétrico. Você tem que entender como usar as ferramentas com segurança. Então não tem elevador para o sucesso, a gente tem que ir degrau por degrau. Então essa base, né? Conhecimento e material. Importante, sempre ressalto, uma banca, uma borracha isolante, né? E também falamos dos nossos principais defeitos, né? Então vamos relembrar aqui. O número 1 lá que nós tínhamos, capacitor de alta tensão. Então fizemos o teste, identificamos o capacitor. Número 2, as chaves, normalmente aberta, normalmente fechada, chave primária, secundária, chave monitora, também fizemos o teste. Membrana, falamos da membrana, né? Fizemos a desconexão do flat cable da membrana, caso fosse necessário trocar. Vimos também a questão da placa de controle, né? Análise de possíveis defeitos e o principal defeito dela, um relé de potência que comanda a lâmpada do forno, né, do gabinete, da gaiola de Faraday, que comanda o ventilador de refrigeração do magnetron e comanda o motor do prato giratório. Na sequência,
coração do forno, né? Todos os componentes existem para servi-lo. Então vimos como testar o magnetron, vimos aquelas dicas, né? Relembrando agora aí, que o micro-ondas antigo, enfraquecido, é o diagnóstico de um magnetron na hora de trocar, e também quando ao energizar um forno ele faz aquele ronco forte, também é indicativo de fuga, além dos testes que fizemos de filamento, fuga para carcaça. Junto ao magnetron, mas não é magnetron, tem aqui o termostato, o relé térmico, também aprendemos a fazer o teste. Vimos o fusível de baixa tensão, que normalmente não é a causa, é uma consequência. Também vimos o fusível de alta tensão, fusível especial, que tem uma mola muito importante. Vimos o nosso diodo, está aqui em detalhe, né? O diodo às vezes é um pouco enganoso no teste, em função do tipo de multímetro que nós temos. Esse aqui da escola de 200 mega foi suficiente para medi-lo. Vimos também aqui o motor do prato, né? É um motor que não oferece conserto, não oferece rebobinagem. R$20 você troca. Algumas coisas que não são eletrônicas, mas também vão cair na sua oficina, como a engrenagem do prato que quebra, como o isolante de mica, que fica aqui na frente da antena do magnetron. E dicas práticas, né? Dicas simples, mas tão importantes, que vão lhe salvar um bom tempo e vão lhe garantir um serviço de qualidade, que é armazenar os parafusos todos de forma separada para fazer a hora da montagem com facilidade e rapidez. Fazer a marcação dos fios, ou com fita, ou com foto, tudo isso foi falado. Pessoal, existem mais problemas possíveis de acontecer? Sim, existe, né? Eu lembro de alguns, não são os prioritários, não quis falá-los aqui para não aumentar muito o vídeo. Mas se você conhece algum a mais, como por exemplo, olha ali, ó, não falamos aqui neste ventilador, né? É o ventilador que faz a refrigeração do magnetron que fica aqui na sua frente. Não é comum ele pifar, mas ele pode pifar, né? É um ventilador monofásico de espira de sombra. Se você teve essa experiência, compartilhe com a gente no fórum, né? Explique o que mais que a sua experiência mostrou, porque essa sua experiência certamente vai colaborar com a formação técnica dos nossos estudantes. Por hoje era isso, agradeço a presença de todos e convido para que vocês permaneçam no curso, né? Na sequência nós teremos equipamentos de aquecimento, equipamentos com motores, máquina de lavar, refrigerador, tudo faz parte do curso Reparador de Eletrodomésticos do Instituto Federal. Bom descanso e até a próxima.